Olá, estudantes do sétimo ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre doenças causadas por fungos. Mas antes da gente começar essa aula, vamos para os nossos combinados? Você está estudando bastante? Como que é o ambiente que você está estudando? Ele é quietinho? Tem luminosidade? Você tem um local próprio, uma mesa, uma escrivaninha para estudar? Lembrando que o ambiente também propicia que você estude direito. Se você estiver estudando numa sala muito escura, num cômodo muito escuro da sua casa, você não vai conseguir me enxergar, ver a aula, os slides, as imagens, o seu caderno. E se tiver muito ruído, então, por exemplo, o irmãozinho brincando, os barulhos da cozinha, então isso também vai afetar. Você não vai me ouvir direitinho. E o seu local para estudar? Então, por exemplo, uma cadeira, a mesa, você tem que estar sentado direitinho para não dar dor nas suas costas, o material apoiado sobre essa mesa. Então, perceba que o ambiente, o cômodo, o local que tu está estudando também interfere na qualidade da sua aula. Fechou? Combinado? Fora isso, o seu caderno, o seu penal, para você fazer as anotações, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que você julgar interessante, fazer o registro no seu caderno para depois mostrar para a sua professora, para o seu professor de ciências. Então, os objetivos dessa aula é compreender o que é uma micose. Micose, Fabiano? Eu já ouvi essa palavra em algum lugar. Micose são doenças causadas por fungos, que é muito comum nos seres humanos. Identificar as principais doenças causadas por fungos e reconhecer os principais sintomas, então o que acontece nos nossos corpos, a prevenção, ou seja, como evitar, e o tratamento. Infelizmente, está doente, o que tem que fazer para melhorar de algumas doenças causadas por fungos. Mas antes, a gente vai falar sobre essa imagem aqui. Abriu o apetite, deu uma fominha? Então o que a gente está reparando aqui? Alimentos. Os cogumelos vêm sendo cada vez mais consumidos pelas pessoas. Você gosta de cogumelo? Já se alimentou de cogumelo? Será que os fungos são somente benéficos para os seres humanos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Repare bem nessa imagem. Então, o que vocês conseguem perceber? Ali a gente tem cogumelos, do tipo champignon, a gente tem tomates, alguns ingredientes para fazer uma refeição. Então, percebam que o champignon é um cogumelo muito utilizado na nossa alimentação.
para colocar na pizza, no estrogonofe. Você já comeu? Você gosta? Também tem outros cogumelos, shimeji, shiitake, muito comum na culinária asiática, no Japão, que também tem o costume de se alimentar desses cogumelos. Então, tem o lado benéfico, como está dizendo aqui na pergunta. É a alimentação. Tem a decomposição da matéria orgânica na natureza, quando eles são saprófagos. Então, a gente já viu mais um lado positivo, benéfico desses fungos. Mas será que eles só são benéficos? Só são bonzinhos? Será que eles não causam malefícios? Claro que causam. São as doenças que a gente vai começar a perceber a partir de agora. Então, nós temos as micoses, que são muito comuns nos seres humanos. E essas micoses são infecções, né, acontecem na nossa pele, nas unhas e até no cabelo. Então, algumas regiões do nosso corpo são mais afetadas por essas micoses. Lembra do habitat dos fungos? O que era necessário para o desenvolvimento deles? Um local o quê? Com uma certa umidade, que não tenha luminosidade. Então, imagine algumas partes do corpo que, por exemplo, estejam úmidas e cobertas por roupa, está escuro, úmido, quentinho, um local propício para os fungos se multiplicarem. Então, olhem nessa primeira imagem da esquerda, micose de praia, que também pode ser chamada de pano branco, porque na pele das pessoas fica, né, a gente tem a nossa coloração da nossa pele, mas ficam algumas manchas brancas, muito comum nas costas, no peito, nos braços, onde esse fungo ele se multiplica e uma característica onde ele está é ficar essas manchas brancas na nossa pele. Nessa imagem aqui do centro, também é um outro, né? A gente tem espécies diferentes, né? A gente tem fungos diferentes que vão determinar características de certas micoses. Um outro é uma chamada impingem, que também acontece na nossa pele, não é uma característica manchas brancas, em si mais avermelhadas. E na última também um exemplo ali, micose na virilha. Então percebam que uma pessoa ela pode ter tomado banho, não se enxugou direito, está úmida a pele, cobriu, colocou uma camiseta, uma blusa, um moletom. Vai estar úmido, escuro e vai ficar abafado e quentinho. Se no ambiente ou nessa roupa tiver, por exemplo, esporos de fungos, pode ocorrer a proliferação deles. Isso também acontece nos nossos pés. Tomou banho, não enxugou direitinho no vão dos dedos, colocou a meia, colocou um tênis e sai. Pode ficar um bom tempo com o vão desses dedos úmido, está escurinho porque está dentro do tênis, abafado, um local propício para a multiplicação desses organismos. Então aqui a gente tem, muito comum também, micoses nas unhas, então é na estrutura da unha mesmo, não é no dedo. Micoses no couro cabeludo, que a pessoa pode ficar até com algumas falhas, ter a queda desse cabelo nessas regiões afetadas do couro cabeludo. E também o famoso, que é o mais comum que a gente vê nas notícias, nas propagandas, que é o pé de atleta ou frieira. Pé de atleta porque é muito comum com os atletas, né? Fica um bom tempo. Imagina um jogador de futebol, ele está lá com a meia, né, com a chuteira, e está jogando, está correndo, ele está suando. Então o pé dele vai ficar um pouco molhado, mas está abafado, está escuro, pode ser que se prolifere esses organismos. E a gente vê muitas propagandas na televisão, né, para medicamentos, para talcos para colocar no pé, por exemplo, para evitar curar pé de atleta. Quais são os sintomas das micoses? Então, uma coceira no local é uma característica, essa coceira. A descamação da pele, então, por exemplo, células mortas, né, vão descamando, vão saindo, vão se desprendendo do nosso corpo. Lesões na pele com descamação e coceira, então, dependendo essa lesão, ela pode ter sangramento, lesões arredondadas com bordas vermelhas, coceira e descamação no caso da impinge, que é uma característica avermelhada, já no pano branco é a coloração branca.
Então, vai depender do tipo de fungo que está atingindo a nossa pele. Aqui a gente vai perceber algumas regiões, né? Então, aqui, por exemplo, são os pés, a gente percebe dessa pessoa, são as unhas, né? O aspecto não fica muito bonito, as unhas ficam quebradiças, elas estão se partindo, mas ali a gente tem uma coloração mais amarelada, onde tem a proliferação desses fungos. Aqui já é uma região do corpo, percebam que fica vermelho, mais grosseiro, né? A pele fica um pouco mais áspera, que é uma característica da multiplicação desses organismos na nossa pele. E o desenvolvimento, então, dessas micoses? Como que acontece, Fabiano? Eu fiquei preocupado, eu não quero ter micose no meu corpo. Então, é o contato com a pessoa contaminada, né? Então, por exemplo, você tocou numa pessoa que estava com uma micose e você não se higieniza, não lava a sua mão e passa no seu corpo. Pode ser que na sua mão venha essas estruturas e passe para o seu corpo. Contato com objetos ou superfícies contaminadas. Então, a gente sempre fala, não compartilhar roupa íntima, não compartilhar objetos com pessoas que a gente não conhece. E se a pessoa está doente? Então, imagina uma pessoa com pé de atleta, estava usando uma meia, você sentiu frio e ela te empresta. Pode ser que ao utilizar essa meia, você também possa ter, né, como consequência, também ter o pé de atleta. O ambiente corporal quente e úmido, então são aqueles exemplos que eu dei, né? Então você saiu de um banho, você não se enxugou direito, por isso é importante enxugar cada dobrinha do corpo, cada vãozinho do corpo, para depois colocar a roupa. Porque a causa dessa umidade, né, o abafamento de uma roupa, né, o escuro que vai ficar é propício para a multiplicação desses organismos. Machucados nas unhas e na pele é uma porta de entrada para esses organismos, e quando a gente tem o nosso sistema imunológico enfraquecido, debilitado, também é uma porta de entrada para esses organismos. Então, quando colocarmos, né, uma roupa, um objeto ou ter contato com esses organismos, se a gente tem um machucado ou o nosso sistema imunológico mais enfraquecido, debilitado, é mais chances de adquirirmos as micoses. E aqui, novamente, aquela ilustração do pé de uma pessoa. Tem cura? Tem tratamento? Tem. Vamos para um exercício? Um paciente foi diagnosticado com pé de atleta, também conhecido como frieira. Os sintomas eram fortes coceiras e bolhas entre os dedos do pé. Considerando 3 medicamentos, um antirretroviral, um fungicida e um antibiótico. Qual desses medicamentos atua diretamente no agente causador dessa infecção? Justifique sua resposta. Então, percebam, temos uma doença, uma micose, e nós temos 3 medicamentos. Lembrando que aqui é uma situação de um exercício, ninguém deve se automedicar. Quando a gente tem uma doença, a gente tem um sintoma característico, nós procuramos um especialista, o profissional da saúde. Aqui é um exemplo, é um exercício para nós entendermos o contexto do conteúdo dos fungos. Um antirretroviral, um fungicida e um antibiótico. Eu quero saber qual deles deve ser utilizado para combater o agente causador dessa doença. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
Vamos ver a resposta correta desse exercício? Então, o tema central é o pé de atleta, frieira. Primeiro, a gente tem que saber quem causa essa doença. Então, um medicamento fungicida atuará aonde? No combate ao fungo que é causador dessa doença. Pé de atleta ou frieira. Então, eu tenho que saber quem é o agente causador. É um fungo. Então, o medicamento tem que combater o fungo. Por que não é os outros? O antibiótico serve para tratar doenças causadas por bactérias. E um antirretroviral, o nome já está dizendo, viral, vai combater viroses, doenças causadas por vírus. Uma outra doença é a candidíase, né? É uma infecção nos genitais ou também na região oral, causada pela Candida albicans. Pode acometer tanto os homens quanto as mulheres, então através da relação sexual. Então nós temos a candidíase genital e a candidíase oral, ou também chamada popularmente de sapinho. A aspergilose é uma outra doença causada por fungos, é uma infecção nas vias respiratórias, causada pelo fungo chamado Aspergillus fumigatus. Então aqui nós temos a imagem, né, uma representação da colônia, né, do grupo desses fungos, e aqui as estruturas filamentosas dele. Encontrados em ambientes úmidos, percebam o ambiente úmido, como cantos de paredes ou banheiros. E quando eles têm essa multiplicação e tem muito desse aspergillus, a pessoa convivendo nessa casa, todo dia respirando esse ambiente, numa sala, num banheiro, as estruturas desse fungo podem entrar e se alojar no nosso, aonde? Sistema respiratório, que tem uma certa umidade e vai afetar essa pessoa. Se instala então nos pulmões e tem como sintomas tosse, falta de ar, catarro com sangue, perda de peso e febre. Então, é uma doença bastante perigosa. Tem tratamento e ele é feito com antifúngicos potentes, ou seja, para matar, né, para eliminar esses fungos que estão no nosso corpo. Uma outra doença é histoplasmose, causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Aqui a gente também tem a representação, a visualização deles no microscópio e também está associada às questões do sistema respiratório. Então a transmissão acontece pela inalação dos fungos que estão presentes na natureza, que estão presentes no ambiente. Geralmente se desenvolve em pessoas que têm a imunidade, o sistema imunológico enfraquecido, debilitado. Os sintomas é tosse, dor no peito, falta de ar, suor, febre e perda de peso, porque está associado ao sistema respiratório. A infecção pode desaparecer sem nenhum tratamento, né, específico em algumas pessoas, mas em outros casos, né, ela pode se tornar mais grave e tem que ser feito um tratamento com antifúngicos. Temos uma outra doença, a esporotricose, que é causada pelos fungos da família Esporotrix. Então são vários, né? É uma família, tem vários representantes. A gente percebe algumas imagens de microscopia. Atinge a pele, agora não o sistema respiratório, a região subcutânea e os gânglios do nosso corpo. Esses fungos estão presentes aonde? No solo, nas plantas, nas folhas, nas raízes, na madeira. E quando a pessoa manipula esses objetos e tiver, por exemplo, um corte, um machucado na mão, pode levar esse fungo para a região cutânea. Infectam principalmente, então, fazendeiros, jardineiros e agricultores que têm contato com o solo onde nós encontramos este fungo. Sintomas: um caroço indolor, pode estar avermelhado e cresce gradualmente, então ele vai se aumentando de tamanho. Pode haver o surgimento de diversas lesões, né? Então rachaduras, se partir e ter sangramento, e se espalhar pela corrente sanguínea, né? Daí agora a parte interna do nosso corpo, chegando então aos pulmões, aos ossos, nas articulações e outras regiões do corpo, porque a corrente sanguínea vai levar esse organismo para o corpo todo, chegando até os testículos e pode até chegar ao cérebro. Aqui a gente tem algumas imagens, então, braços, nariz, mão, então a pessoa tocou e vai tocando no corpo e vai levando esse fungo para várias regiões do corpo. O tratamento é feito também com antifúngico
oral, né? Então comprimidos, ou venoso, já na corrente sanguínea. E o tratamento, né, é longo, dependendo do caso e da gravidade, podendo levar até 12 meses. E nós vamos para o nosso segundo exercício. O molho de soja mofado é usado na China há mais de 2.500 anos, no combate a infecções de pele. Olha que curioso! Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros que aceitavam comer pão mofado sofriam menos de infecções de pele que os demais que recusavam. Curioso! Por que esses alimentos mofados podem combater infecções de pele? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Curioso esse exercício, né? Percebam, tem um pão mofado e nós falamos sobre isso, que a gente deve evitar consumir alimentos mofados. Mas o que o mofo é? Nada mais, nada menos que fungos. E algumas pessoas estavam doentes, estavam com infecções na pele. E se elas se alimentassem com esse pão contendo o mofo, o bolor, eles até apresentavam a doença, mas essa infecção era menor ou até não aconteceria. Por quê? Os alimentos mofados apresentam fungos, é um fungo, que podem combater infecções causadas por bactérias. Então, muito provavelmente, esses prisioneiros lá de guerra estavam tendo infecções causadas por bactérias. Então, ao se alimentar desse pão mofado que tinha fungos, estava agindo como um antibiótico, que é um remédio feito a base dele, a estrutura de fungos, mas para combater quem? As bactérias. Interessante, né? E aqui a gente vai para a nossa retomada. O conceito de micose, que são aquelas doenças causadas então por fungos. Quais foram, né? A gente viu algumas doenças, as principais causadas por fungos, os seus sintomas, que algumas estão associadas com o sistema imunológico deficiente, né, debilitado, com as questões associadas à nossa pele, ao sistema respiratório, outras associadas ao solo, às plantas. A prevenção, como evitar e o tratamento, que a gente percebeu que tem os antifúngicos, que são os medicamentos para eliminar, para combater esses organismos. Nessa aula nós falamos sobre o reino fungi. Espero que vocês tenham gostado e até breve!